Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Glaucione, prazer ter vocês aqui no canal. Como eu falei lá na descrição, na minha biografia, aqui eu vou estar abordando vários assuntos, mas o que mais me motivou a fazer esse primeiro vídeo foi o assunto de estrabismo, né? O estrabismo, muita gente hoje em dia tem. Na minha época, eram poucas pessoas que tinham, mas hoje eu vejo até bebês, né, que tem o desvio no olho, como eu tenho. Aqui no olho esquerdo, bastante desvio, né? E eu queria falar pra vocês o que isso causa dentro da gente que tem esse problema que é estrábico, né? Bom, desde criança, né, eu sofro com esse problema. Eu morava lá no Nordeste, atualmente estou aqui em São Paulo, né? E na época, além de eu ter uma história muito difícil de infância, eu fiquei estrábica, né? E por conta disso, eu cresci com muitos conflitos dentro de mim, eu cresci com vontade de morrer, né? Pra você ver o quanto os preconceitos, as brincadeiras, sabe, os apelidos maldosos causam dentro de uma pessoa. Às vezes, você vê uma pessoa estrábica e como eu que trabalho com o público, né? Eu trabalho com vendas na rua. Então, o que acontece? Às vezes eu tô conversando com mais de um cliente, e quando eu tô conversando com aquele cliente, ele me pergunta se tá falando comigo ou com ele, por conta do meu olho. E aquilo ali, hoje como adulta, eu até relevo mais, mas mesmo assim me entristece, gente. Por quê? Porque se eu tô falando com você, tô olhando pra você, é pra você. Ainda que você fique meio perdido, mas peraí, ela tá olhando pra cá, olhando pra lá, mas é com você que eu estou conversando. E quando você faz esse tipo de comentário, você tá ferindo a pessoa. Porque da mesma forma que uma pessoa que é muito magra quer engordar, ou uma pessoa que é muito gorda quer emagrecer, ela não é daquele jeito porque ela quer. Ela não é feliz daquele jeito. Não é que eu não seja feliz como eu sou, mas é claro que eu fazendo a minha cirurgia eu vou ser muito mais feliz, muito mais realizada, porque eu não vou levar pro túmulo um sonho, né? Parece bobagem, mas não é, gente. Através desse problema, eu perdi várias oportunidades de emprego. Sim, perdi, porque eu até tinha condições, né, de falar, de se apresentar para o cliente, de aparecer, mas quando me viam pessoalmente, falavam, então, depois a gente liga. Nunca ligou. Eu passei por uma situação, alguns anos atrás, pouco tempo atrás, onde eu fui buscar emprego, né, naqueles lugares, né, que tem frente de trabalho. E daí eu recebi uma cartinha. E nessa cartinha estava escrito PCD, que significa portadores com deficiência. Aquela vaga era só para pessoas assim. Mas pelo fato de eu estar desempregada e querer muito o emprego, o que acontece? Eu crio, né? De repente eu vou lá e vou conseguir essa vaga, né? Mesmo sem ter nenhuma deficiência. Só que ao chegar lá, gente, eu me deparei com pessoas que realmente eram deficiente físico, né? Que andavam um pouco devagar, com a perna manca, sabe? Com problemas físicos realmente visíveis. Não que o estrabismo não seja tão visível, mas que realmente é considerado pessoas com deficiência. Chegando lá, foram todos atendidos, eu fui a última. Quando a psicóloga veio me atender, da empresa, ela me perguntou. Passei, né, pela entrevista normalmente e no final ela perguntou, Glaucione, qual que é a sua deficiência? E daí eu respondi, né, gente, eu não sei. Eu acho que me mandaram aqui por conta do estrabismo. E ela ficou muito irritada, sabe? Ela pegou, escreveu um e-mail falando um monte lá pra frente de trabalho, falando que estrabismo não era deficiência, que eu poderia processar ele, só que eu fiquei muito frustrada, né, gente? Eu fiquei frustrada porque eu não consegui a vaga. A vaga realmente era só para pessoas com deficiência que tinham laudo, coisa que esse problema não tem laudo, e fiquei ainda mais frustrada, né, pelo preconceito que eu sofri. E foi muito difícil, sabe, gente? Não tá sendo fácil vir aqui falar desse problema. Quem me conhece, né, mais de perto, sabe o quanto eu desejo realizar esse sonho de operar o meu olho, mesmo sabendo que essa cirurgia pode voltar, né? O desvio pode não ser 100%, mas é uma cirurgia, gente, que é muito cara. No último oftalmo que eu fui, quando eu tinha convênio, acreditando, né, sonhando que eu ia realizar esse bendito sonho, né,
Simplesmente eles falaram que não cobria, na verdade tudo indica que nenhum convênio cobre, porque eles consideram isso como estética. Vê se pode ser como estética. Para mim, estética é se eu quisesse mudar o meu nariz, transformar o meu rosto, colocar um silicone. Isso sim é estética e ainda é pro bem-estar de quem tá procurando, certo? Mas enfim, a cirurgia ficou em torno de 10 mil reais. É um dinheiro pouco para quem tem, só que para quem não tem, né, gente, não é fácil. Atualmente eu trabalho, né, sou autônoma, trabalho com vendas nas ruas, eu trabalho na área de vendas, tanto de roupa como de confeitaria, eu produzo meus doces e saio nas ruas, nos comércios vendendo. Não é um trabalho fácil, gente, não é um trabalho simples, não é um trabalho que, tipo, vai te enriquecer, porque isso é mentira de quem falar. Você pode até realmente ganhar mais que uma CLT, mas daí, no caso, recentemente a gente construiu, né? Meu marido e eu estamos terminando de pagar essa construção da nossa casa. E por conta disso, né? Fica difícil focar nesse sonho, né? Realizar ele. Mas eu tô aqui, gente, para expor o que eu passo no meu dia a dia, né? Para dizer que não é fácil quem é estrábico, principalmente como mulher. Se como homem já é difícil, imagina como mulher. Na minha adolescência, quando alguns meninos me olhavam, falavam até que eu era bonita, mas se não fosse o meu olho torto. Então isso aí foi criando muitas coisas dentro de mim. Bom, eu aprendi a me aceitar como eu sou, eu aprendi a me cuidar mais, colocar um batom, um rímel, não sei me maquiar direito, gente, mas eu procuro, né, cuidar da minha aparência. Só que, quando eu olho pra vocês reto, não parece muito que eu tenho estrabismo. Por exemplo, ó, se eu olho pra vocês assim, quem diz que eu tenho estrabismo? Ninguém, né? Mas, quando eu olho de lado, já mostra. E as pessoas, elas são muito maldosas, né, gente? Elas são muito preconceituosas. Elas não imaginam, assim, a dor que a gente carrega do preconceito que elas têm contra a gente. Porque o estrabismo não permite que o nosso olho fique centralizado, os dois olhos, né? Eu tenho mais no olho esquerdo. Só que o médico falou que foi porque eu treinei meu olho direito a olhar reto. Então, dependendo da posição, não demonstra tanto que eu tenho estrabismo. Mas se não, demonstra e muito. E quem não entende, brinca, fica zoando, fica rindo, fica imitando, né? Inclusive as crianças, que até não entendem, imita, né? E assim, gente, eu queria deixar um recado aqui pra vocês, que todos nós carregamos algo dentro da gente, né? Que precisa ser resolvido, algo que a gente tem na gente que não gosta, né? Mas que se você também passa por uma situação não estrábica, mas outra coisa que você não gosta de você, quando alguém toca no assunto te machuca, evita ficar falando essas coisas para as pessoas que são estrábicas, entendeu? Eu mesmo procuro aceitar, né, como eu sou, mas acreditando que futuramente eu vou realizar esse sonho. É um sonho que eu não pretendo levar para o túmulo. Eu quero muito realizar, sabe? É uma coisa que vai levantar ainda mais minha autoestima. Essa que é a verdade, né? Muita gente falava pra mim assim na empresa que eu trabalhei. Nossa, eu era uma gráfica, né? Então a gente trabalhava dentro da gráfica, auxiliar de produção, e eu procurava ir sempre arrumada, de salto, né? Depois colocava o uniforme lá dentro. E muita gente falava, nossa, engraçado, Glau, você, né? Você tem sua autoestima lá em cima, não sei o quê. Só que eles nem imaginavam que, assim, eu fazia isso e ainda faço até pra não focarem tanto nesse problema, né, de estrabismo. Mas eu quero dizer, gente, que tudo que às vezes não é igual em você, na outra pessoa, a outra pessoa, ela carrega coisas que machucam ela, entendeu? Coisas que ela não queria ser assim. Eu duvido que você encontre alguém que seja estrábico e fale, eu sou feliz assim. Eu tenho condições de operar, mas eu não quero operar. Pode até ter casos, gente, de pessoas que têm medo. E assim, eu sou muito grata a Deus por eu não ser cega, né? Por eu enxergar perfeitamente. É tanto que a médica falou pra mim, a oftalmo, que eu enxergo muito bem. Que só vai saber se eu vou precisar usar óculos depois da cirurgia, né? Se eu precisar de grau e tal. Mas, gente, é algo que me incomoda. É algo que às vezes me deixa, sabe,
por exemplo, para fazer uma foto, meu Deus, eu tenho que fazer 1 milhão de fotos para uma eu gostar. E quando eu vou fazer uma selfie com alguém, sempre quero ter o lado esquerdo, né? O lado esquerdo virado, cabelo, sei lá, cobrindo um pouco, para evitar que fique tão exposto. Um problema em mim, né? Um problema físico em mim. Então, muita gente às vezes não entende. Mas eu queria deixar aqui a seguinte frase. Se fosse com você? E se fosse com alguém que você ama? Essa pessoa carregar, sofrer todo o preconceito, toda a maldade humana, sabe? As pessoas ficarem rindo, o olho torto, não sei o que, você tá olhando pra quem? Teve outra situação onde eu trabalhava em um mercado de operadora de caixa, onde um cliente mostrou pra mim assim o dedo e perguntou quantos dedos eu vi. Gente, pelo amor de Deus, quem é estrábico não vê duas pessoas, não vê duas coisas. Eu mesma vejo só uma. Eu vejo só uma coisa, eu vejo coisas normal. Eu enxergo melhor que muita gente que nem é estrábico, pra você ter noção. Então, parem de zoar, parem de brincar com os sentimentos das pessoas, com os problemas que elas querem a todo custo resolver. E por falta de condições financeiras, o governo vê isso como estética também, infelizmente. Se o governo vê, imagina o governo, né? Então, assim, parem de brincar com a dor do seu próximo. Porque você também carrega algo que precisa ser resolvido. Você também tem algo que quer mudar. E por que você brinca com o sentimento das pessoas? Por que você brinca com um problema que machuca aquela pessoa? Entendeu? Então aqui eu deixo o meu recado. Futuramente vou estar colocando mais vídeos, gente. Eu acredito, confio mesmo que ainda esse ano esse sonho vai sair da gaveta, né? Que eu vou realizar esse sonho de operar o meu olho, de olhar normalmente como todo mundo, de me sentir mais linda, entendeu? Só que era necessário falar isso. Quando você vê alguém estrábico, não sinta dó dela, não fique tirando onda, não fique brincando com o problema que ela tem, entendeu? Apenas respeite e olhe para ela com os mesmos olhos que você olha para alguém que enxerga, que vê centralizado como você, tá bom? Deus abençoe a todos e nos próximos vídeos, gente, eu vou falar um pouco sobre a minha rotina de vendas, vou falar um pouco mais sobre o estrabismo e sobre outros assuntos da minha vida, tá bom? Até a próxima!